O que fazer para que as crianças não façam toda essa bagunça pela casa durante as férias escolares? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Férias escolares é um momento tão divertido para as crianças, mas para os pais pode ser muito estressante ou muito cansativo. Afinal de contas, as crianças continuam com a energia toda. E agora elas estão em casa e não tem aí os seus amigos, não tem as atividades escolares para ser atividades para gastar energia. Mas existem atitudes que estão em nossas mãos, adultos, que nós podemos fazer para minimizarmos essa bagunça que a criança faz pela casa e que faz com que os pais fiquem muitas vezes desesperados, estressados e extremamente cansados. Tem 6 atitudes que eu quero deixar aqui para vocês que vão te ajudar a minimizar essas situações durante as férias escolares, fazendo com que as férias sejam muito divertidas para as crianças e para os pais ser menos estressante ou menos cansativo. Bora lá que eu quero falar com vocês essas 6 atitudes que vão te ajudar. Número 1. Criança é um mini cientista. Isso que a criança faz pela casa, que nós denominamos como bagunça, para a criança é uma exploração, ele é um mini cientista. Ele está aprendendo a como lidar neste mundo e por meio dessas explorações, que a gente denomina bagunça, ela está conhecendo o mundo, está conhecendo a si mesma e está conhecendo as coisas ao seu redor. E é claro que ela vai explorar muitas vezes de uma forma inadequada. Mas, para isso, nós adultos precisamos direcionar, ajudar e ensinar essa forma adequada de explorar livremente. Então, nós precisamos entender que a criança não sabe que isso é uma bagunça. Para ela, é uma exploração. Ela está conhecendo as coisas. E por ser um mini cientista, esse corpo ainda está em desenvolvimento. Por isso que essa criança mexe muito nas coisas e isso dura em média até uns 3 anos, pois a criança ainda não tem muito controle do seu corpo. Então ela vai testando, explorando, experimentando e nós vamos nomeando isso de bagunça, de arte, de desobediência, mas tudo isso tem um porquê a criança faz. É um instinto dela de fazer. Mas porque é instinto, porque ela está explorando, nós precisamos deixar? Como eu já disse, não. Nós vamos direcionar para a forma adequada. E aqui nessa primeira atitude nossa de reconhecer a criança como um mini cientista, um explorador, agora a gente pode entrar na segunda atitude, que é que nós adultos precisamos preparar essa casa para a criança. O que seria isso, Keila? Nós é que precisamos pensar em coisas que a criança pode usar para fazer a bagunça. Um exemplo clássico: canetinhas, canetas, lápis, todo tipo de riscador que você deixar disponível para a criança, quando ela estiver naquela fase de sair rabiscando a parede, ela vai rabiscar a parede. Então, nós é que precisamos tirar isso da frente da criança, mas não é para esconder para que ela não faça. Não, é para não dar oportunidade dela fazer isso sem que nós estejamos juntos, porque nós precisamos ensinar para ela a forma adequada. Se essa fase está acontecendo aí na sua casa, eu tenho esse vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link dele na descrição para você assistir depois para entender por que a criança faz isso. Mas nesse exemplo que eu dei para vocês, então a gente que vai tirar esses riscadores da frente da criança e não vai deixar disponível para ela, porque é certo, ela vai pegar, ela vai sair rabiscando as coisas por causa de uma fase de desenvolvimento que ela está. E nesse vídeo que eu comentei, eu explico para vocês o porquê. E isso vale também para as maquiagens. Se ela encontrar a maquiagem, ela vai se borrocar toda e vai borrocar qualquer coisa que tiver por perto, inclusive os brinquedos, as paredes, os móveis. Então, a nossa segunda atitude que está em nossas mãos é preparar esse ambiente para que essa criança não tenha essa oportunidade de bagunça, em vez de um momento de estimulação. E agora, a gente pode entrar na terceira atitude que está em nossas mãos, que é ensinar para a criança o que pode e o que não pode. Aquele exemplo de novo do riscar a parede. Você vai mostrar para a criança o que pode e o que não pode. Nesse exemplo, não pode rabiscar a parede. Onde que a gente rabisca?
em folhas de papel. Então você vai mostrar a folha de papel para a criança e mostrar onde que ela pode rabiscar ou desenhar. Se tem alguma parede aí na sua casa que pode ser rabiscada, então você precisa mostrar para a criança que ali é o local que ela pode fazer isso. Então nós também precisamos ensinar, porque muitas vezes nós proibimos exageradamente e não explicamos o porquê, ou a gente faz pela criança e ela não sabe lidar com aquilo. Quando aquilo cair na mão dela, ela vai fazer de uma forma desorganizada, de uma forma inadequada. Então, em vez de proibirmos exageradamente, vamos explicar por quê. É claro que tem coisas que não podem e não podem. Vai colocar essa criança em perigo. Então, não pode. Mas nós precisamos explicar por quê. Por que não pode rabiscar a parede? Por que só pode rabiscar no papel? Explique o que pode e o que não pode. Aí a criança vai entendendo. Lembra que eu disse para você lá no início? É um mini cientista, um explorador. Está conhecendo o mundo agora. Ela não sabe as regras, como que as coisas funcionam. Nós adultos sabemos. Então é nossa responsabilidade ensinar o que pode e o que não pode. O que ela pode fazer e o que ela não pode fazer e o porquê de cada coisa. Mesmo sendo uma criança pequena, eles aprendem. E quando você for ensinar o que pode e o que não pode, ensina como que pode fazer essas experimentações sensoriais que o seu filho precisa. Por exemplo, rabiscar a parede é uma experimentação sensorial. Pegar as maquiagens da mamãe e se pintar toda é uma exploração sensorial. Abrir os pacotes de comida e jogar no corpo, jogar no ambiente, na parede, nos móveis, é uma exploração sensorial. Explique para ela agora que ela pode fazer essa exploração sensorial e quais são os materiais adequados para isso. Por exemplo, massinha, tintas, slime e qual o local que ela pode brincar com isso, para que ela tenha sim essas explorações sensoriais, porque se você não der oportunidade para ela ter atividades sensoriais, ela vai procurar fazer isso. É quando acontece isso de abrir a geladeira, pegar um pote de margarina, se lambuzar todo, pegar a maquiagem da mamãe, sair rabiscando tudo por aí, abrir todos os pacotes de comida, achar produtos de higiene e sair derramando por aí. Esses são exemplos de crianças que estão em busca de estimulação sensorial, porque elas não têm oportunidade e elas estão numa fase latente, principalmente até 2 anos, mas isso perdura pela primeira infância, mas até 2 anos isso é mais forte porque ela está na fase sensório-motora, é quando ela aprende por meio dos movimentos sensoriais, por meio dos sentidos, do olhar, do sentir com as mãos, tocar, do sentir cheiro, sentir gosto, do ouvir, da propriocepção, a percepção das coisas, do equilíbrio. Então, ela vai procurar porque ela tem uma necessidade. Isso é algo instintivo nela. Então, a gente precisa, sim, delimitar o momento de quando pode e como que ela pode fazer isso e com o quê. E a quarta atitude, manter rotina. Muitas vezes, porque a criança está em época de férias escolares, a gente acaba deixando a criança livre. Em qualquer horário ela dorme, em qualquer horário ela come, em qualquer horário ela pode assistir, em qualquer horário ela pode fazer o que ela quiser, afinal de contas ela está em férias. Mas a gente esquece que a questão fisiológica dessa criança permanece. E quando você faz isso, você bagunça fisiologicamente a sua criança, que vai aparecer nas emoções dela, mas que nós só vamos ver que tem alguma coisa de errado no comportamento, quando ela fizer alguma coisa inadequada. Aí a gente vai prestar atenção e falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa criança? Deu a louca nela para ela começar a fazer isso, do nada ela não fazia isso. E muitas vezes é uma falta de rotina. Então mantenha a rotina mesmo em férias escolares, porque rotina acalma a criança, rotina tranquiliza a criança, porque ela sabe exatamente o que vai acontecer durante o dia. E isso é um regulador emocional, sensorial, proprioceptivo para a criança. Então mantenha os horários de alimentação, mantenha o horário de ir dormir e de acordar, mantenha o horário para brincar, gastar energia livremente e mantenha o horário se na sua realidade existe telas para o seu filho. Se você deixa o seu filho ter acesso a telas, tenha o horário de início
e de término das telas, e eu sugiro que você não exagere. Muitas vezes a gente quer que a criança fique lá sentadinha, quietinha, e a gente vai e entrega um celular ou um tablet na mão dela, ou liga a televisão e deixa ela lá, achando que ela vai ficar quietinha. Isso é um mito. Não é verdade isso, é falso acreditar nisso. Por quê? Porque a tela hiperestimula o cérebro da tua criança. Em vez dela ficar calminha, ela vai ficar mais agitada, ela vai ficar hiperestimulada. Por quê? Porque nas telas ocorre informação muito rápido ao mesmo tempo. São várias cores, muito exagero de cor, muito exagero de sons, de cenas transitando, entra uma coisa, sai outra, daqui a pouco aparece uma coisa e outra, e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é tanta coisa estimulando ao mesmo tempo, que esse cérebro vai ficando ligadão, e aí em vez da sua criança ficar realmente calminha, ela vai ficar agitada, aí sim que ela vai fazer muita bagunça nessas férias escolares. Tenha o horário certo para começar a assistir e terminar, para ver o videozinho se isso é realidade. O melhor seria que essa criança não tivesse acesso às telas, mas se na sua realidade tem, então tenha essa moderação e sem exageros. A indicação da Organização Mundial de Saúde é que criança de até 2 anos seja 0 telas e a partir daí 1 hora de tela por dia, e eu sugiro que essa 1 hora seja dividida. 10 minutinhos aqui, 5 ali, 15 ali, mais um pouquinho ali, até dar 1 hora durante o dia inteiro. E depois de tela, a criança precisa gastar energia. O que faz a criança ficar menos agitada é poder brincar, é poder explorar, é poder gastar essa energia que está acumulada. Porque se ela já tem essa energia acumulada fisiologicamente, você dá muita tela, aí ela vai ter mais energia acumulada, entendem? Então mantenha a rotina mesmo nas férias. Vai ser ótimo e você vai agradecer depois. Antes de ir para as 2 últimas, se você está gostando desse conteúdo, se eu te ajudei até agora, deixe seu like para você não se esquecer. E se você quer aprender mais assuntos sobre as fases de desenvolvimento da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal, porque é sobre isso que eu falo aqui. A quinta atitude que está nas nossas mãos é atividade nas férias. Como eu já disse anteriormente, as crianças precisam gastar energia e nas férias mais ainda, porque lá no período de aula eles gastam energia lá na escola. Tem atividade sentado, mas eles também fazem atividade de movimentação para lá e para cá. Então eles gastam essa energia. E nas férias a energia vai continuar e você precisa proporcionar atividades para que ele possa gastar energia. Isso vai minimizar essas bagunças na casa e fazer com que o seu filho fique também regulado emocionalmente e corporalmente e cognitivamente também. Que atividades que você pode fazer, proporcionar para o seu filho nas férias? Se você tem condições financeiras, procure uma colônia de férias. De preferência, uma colônia de férias que faça com que seu filho brinque muito, explore muitos espaços verdes, que tenha um amplo espaço, que tenham atividades de oficinas, para fazer atividades manipulativas, ou seja, colônias de férias que tenha muita coisa para fazer. Outra opção, se você tem condições, você pode contratar uma pessoa para vir na sua casa na época das férias, para que essa pessoa esteja ali para brincar com as crianças, já que muitas vezes nas épocas de férias escolares, os pais continuam trabalhando. Nem sempre é possível para toda a família organizar as férias ao mesmo tempo do trabalho dos pais com a escola das crianças. Então, dá para você se organizar financeiramente para contratar alguém para vir fazer brincadeiras com a sua criança durante as férias, já que você não consegue estar ali para fazer atividades para gastar a energia dele. Uma outra opção que não tem gasto financeiro é levar a criança para gastar energia num parque ou numa praça próximo da sua casa. Faça isso todos os dias, se possível, para que essa criança brinque lá com outras crianças e tenha esse momento aí de gastar essa energia que ele tanto precisa. E uma outra sugestão é você fazer atividades, programar atividades diferentes para a sua criança poder fazer na época das férias escolares em casa, junto com os irmãos, talvez com 1 ou 2 amiguinhos que vêm e passam um dia ali, tem uma atividade diferente para vocês fazerem. E se vocês não sabem que atividades fazer, eu tenho essa playlist aqui no meu canal sobre férias escolares. Aqui eu tenho alguns vídeos
que eu dou dicas de atividades que você pode fazer aí na sua casa com a sua criança. E também uma outra sugestão é você procurar algumas atividades gratuitas que tem em grandes cidades, tem alguns parques grandes que oferecem atividades gratuitas para as crianças nas férias, para eles se movimentarem, brincarem, fazerem exercício físico, atividade física. Você pode também procurar essas atividades gratuitas aí na sua cidade, que em alguns locais isso é possível. E a sexta e última atitude é a organização dos brinquedos. Sim, você mantendo os brinquedos organizados vai minimizar a bagunça na sua casa, principalmente se essa organização dos brinquedos o seu filho faz parte. Se ele ajuda, como? Quando ele brinca, ele pega o que ele quer brincar, brinca no local que ele pode sentar e brincar e depois ele mesmo guarda e devolve no lugar. Então é bom que esse local que fique guardado os brinquedos, o seu filho tenha acesso, que seja da altura dele, que ele consiga pegar o brinquedo que ele quer, que sejam organizadores que ele consiga abrir para tirar o que tem lá dentro e depois guardar sozinho e devolver no lugar. Isso também é importante para a criança. Não é legal ficar o tempo todo alguém fazendo algo por ela. E o fato de você manter esses brinquedos organizados vai fazer com que seu filho fique menos agitado, porque brinquedo entulhado hiperestimula a criança e também não convida ela para brincar. Ela não vai ter prazer nenhum em brincar olhando aquele monte de brinquedos jogados, socado lá, porque aquilo não é convidativo. Pensa você, se você chega numa mesa de trabalho, de escritório e tá aquela bagunça, não é um caos? Você se perde ali e quando tá tudo no seu lugarzinho, aquilo facilita, você até ganha mais tempo no seu dia a dia. No cérebro da criança é a mesma coisa. Isso é uma questão neurológica. O cérebro traz essa informação de caos e que não convida ela. Então, mantenha essa organização. Se é complicado para você, você não sabe como fazer essa organização, eu posso te ajudar com essa playlist que eu tenho no meu canal, que aqui eu falo mais detalhadamente em vários vídeos te ensinando a organizar, inclusive dou sugestões de organizadores simples que você pode ter na sua casa para manter os brinquedos do seu filho organizado e assim você vai chamar a atenção dele para brincar, ele vai brincar sozinho, vai organizar sozinho e vai ficar mais fácil essa questão da bagunça, parar com aquela questão de brinquedos jogados em todas as partes da casa. A criança vai brincar e explorar como mini cientista, mas também vai saber organizar e guardar no seu local. E se você quiser saber o que fazer com as crianças nas férias para diminuir esses perrengues que às vezes acontecem aí, deixa a gente nervoso, estressado e cansado realmente, eu sugiro que você assista esse vídeo e eu te aguardo nesse vídeo. Tchau!